Será que existe um jeito de saber se um alimento é bom ou é ruim? Bom, existe sim um meio de saber isso, e é isso que eu vou estar te contando hoje nesse vídeo. Mas antes disso eu quero te explicar que, independente de essa classificação bom ou ruim, não existe nenhum alimento vilão. Ou seja, não existe nenhum alimento que você tenha que excluir da sua dieta sem motivo comprovado. Ou seja, o que eu quero dizer com motivo comprovado? Você não deve excluir o glúten, por exemplo, se você não tem doença celíaca, se você não é intolerante ao glúten, porque não existe evidência, não existe prova científica de que essa exclusão do glúten em pessoas não celíacas traz algum benefício para a saúde. Isso é mito, isso é moda, é dieta da moda. Assim também como não existe evidência da exclusão de lactose e derivados do leite possa melhorar, que essa exclusão possa melhorar a saúde. Muito pelo contrário, uma dieta que tem leite e derivados, ela traz inúmeros benefícios à saúde. Assim também como não existe um alimento milagroso, não existe um alimento que você vai colocar ali na sua alimentação e ele vai fazer você perder 5, 10, 15 quilos de um dia para o outro. Não existe chá milagroso, não existe nada desse tipo. Ou seja, alimentos bons ou ruins são alimentos que podem não ser ou ser estratégicos para o seu planejamento, para o objetivo que você tem. Ou seja, existem alimentos que, quando você quer emagrecer, pode ser melhor você deixar de fora, você minimizar o consumo deles. E quando você ganhar massa muscular, você pode aumentar o seu consumo, você pode dar preferência a esses outros alimentos. Mas não existe um alimento vilão, qual você deve tirar da sua dieta. Isso não existe. A recomendação geral é que nós devemos cortar os industrializados e dar preferência a alimentos naturais, de preferência até mesmo orgânicos. Mas a verdade é que isso muitas vezes é difícil, ainda mais nas grandes cidades. É difícil ter acesso ao alimento natural e a tendência é que nós vamos recorrer a alimentos que passam por um processo de industrialização. Mas nem sempre esse processo de industrialização é ruim. Nós podemos pegar alguns alimentos que passam por este processo e nem por isso eles deixam de ter a sua qualidade, nem por isso eles deixam de ser bons. Por exemplo, a mostarda, o creme de leite, o próprio leite, o extrato de tomate, são vários alimentos que podem ser incluídos em uma dieta, em um planejamento alimentar sem problema nenhum e vão agregar valor à sua alimentação, a todo o seu planejamento, mas ainda assim são industrializados. Então, existem alimentos que passam por do mesmo jeito existem alimentos que passam por um processo de industrialização e perdem também a sua qualidade. Sucos, na maioria das vezes, eles tendem a ser incrementados de açúcar e outros diversos aditivos que, no final desse processo, eles perdem as suas características iniciais. Mas como é que a gente pode identificar se vale ou não a pena usar um industrializado? Existe uma maneira muito simples da gente estar fazendo isso. Só que para isso a gente tem que saber ler o rótulo dos alimentos. E quando eu falo ler o rótulo, não é ler a quantidade de proteínas, não é ler a quantidade de carboidratos ou de sódio que tem na porção. Quando eu falo ler o rótulo, é saber o que tem naquele alimento. E para isso a gente precisa ler e entender a lista de ingredientes, que é essa lista aqui, que vai aparecer aqui na tela. E o que acontece? Essa lista, ela é descrita do maior para o menor. Ela vem na ordem decrescente. O que tem maior quantidade vem primeiro e o que tem menor quantidade vem depois. Ou seja, temos que dar preferências que os alimentos que vêm primeiro, em maior quantidade, sejam realmente a essência do alimento, sejam componentes naturais e não artificiais, de preferência nunca optando por alimentos que tenham açúcar como seu primeiro item de composição. E uma outra coisa que eu também avalio, que você pode também aplicar, é escolher sempre alimentos que tenham poucos ingredientes, porque assim nós conseguimos ver que ele passou por um processo de industrialização, mas não teve uma grande adição de substratos artificiais, ou seja, a sua composição não mudou muito. Alguns alimentos, como o creme de leite, como manteiga, tem acréscimo só de um outro ingrediente, algumas vezes o sal, algumas outras vezes um conservante.
E isso é para aumentar a vida útil dele de prateleira. Então, quanto menos ingredientes, melhor. Muitas vezes vem aquela lista enorme de ingredientes e algumas vezes você nem sabe o que é aquilo que você está comendo. E esse é um outro ponto que você também pode aplicar. Tente não comprar alimentos que tenham nos seus ingredientes coisas que você não faça ideia do que é. Então, quando você consegue aplicar esses dois pontos, poucos ingredientes e ingredientes que você conhece, você já está se alimentando de um jeito muito melhor do que você estaria fazendo se você estivesse fazendo de qualquer jeito, pegando só pelo que está escrito na cara do alimento. Então, quando você aplica isso, você já consegue distinguir se um alimento é bom ou se ele é ruim. Então, essa é a dica que eu dou para vocês hoje. Assim você pode estar aplicando isso de um jeito muito simples no seu dia a dia. Você pode estar melhorando muito a sua alimentação. Não adianta você fazer o que eu chamo de dieta com data de validade. É aquele tipo de dieta que você começa hoje, você planeja parar daqui a 3 meses. Esse tipo de dieta leva